Paz do Senhor, queridos professores, professoras da Escola Dominical, sejam muito bem-vindos a mais essa aula de subsídio. Estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Hoje nós vamos tratar a lição de número 5, nossa revista Ensinamentos Bíblicos, revista para jovens. Estamos trabalhando sobre as parábolas de Lucas para os dias de hoje, tá bom? E hoje nós vamos comentar a lição de número 5. Estou muito bem acompanhado hoje, junto com o Leonardo, do Jardim Irene. Muito obrigado, Léo, pela sua participação, por estar aqui com a gente hoje. Ele vai estar me ajudando aqui a gente comentar sobre essa revista, comentar sobre esses tópicos, com o objetivo de te auxiliar, professor, professora, trazer ideias e aproveito já de início, antes de entrarmos na lição, em falar alguns recados que eu costumeiramente trago aqui e eu acho importante e relevante lembrar todos vocês. A primeira coisa é, nós vamos fazer aqui o comentário de aula por tópicos, né? Então a gente vai pegar os tópicos e vai comentar com vocês, né? Tentar, de algumas outras maneiras, com alguns outros exemplos, elucidar essas partes. Mas eu quero lembrar, professor e professora, que você tem total liberdade na sua escola dominical, na sua aula com jovens, de desenvolver a aula da melhor maneira de acordo com o contexto da sua sala de aula, tá certo? Às vezes é interessante você começar a aula questionando os jovens, começando com uma conversa, com uma brincadeira, com uma dinâmica. Você tem liberdade de desenvolver isso na sua sala de aula. Trabalhe da melhor maneira que você achar, né, melhor aí essa aula e esse tópico. Hoje vamos falar sobre a famosa parábola do bom samaritano. Nossa aula de número 5, que o texto-chave está em Lucas 10, 36, que diz: qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Passagem de Lucas 10, 36. A síntese aqui diz: a parábola do bom samaritano descreve uma resposta coerente de Jesus contra um mestre da lei que tenta pegá-lo em falta. Os objetivos da nossa aula são perceber o contexto da parábola, que o contexto da parábola é um diálogo de Jesus com o mestre da lei, tá? Então, a gente sempre está trabalhando a leitura das parábolas no olhar contextual. O que é isso? Aulas anteriores, e retomo aqui, professor, professora que está dando aula talvez pela primeira vez na sua classe, não se esqueça de assistir principalmente a aula de número 2 e a aula de número 3. Ali está as bases da continuidade da nossa revista. Afinal, o que é uma parábola? Aula de número 2, tá? E por que nós temos esse título de revista, as parábolas de Lucas? Porque a gente é uma forma de lembrar que estamos trabalhando as parábolas no seu contexto. Deus nos entregou, e foi desejo de Deus assim, não nos entregar as parábolas soltas ou versículos soltos, mas nos entregar livros. E a gente precisa ler essas parábolas, esses versículos, ao longo do livro para entender a mensagem que o Senhor inspirou para nós. Segundo objetivo, compreender que a parábola traz a mensagem de inclusão dos gentios no reino de Deus e apresentar as lições práticas da aula. Lembrando que a nossa revista, ela sempre está fazendo esse movimento, uma questão contextual, a gente entendeu o que a parábola está transmitindo, dizendo, baseado no texto, e a aplicação para os nossos dias, tá? Para refletir, o bom samaritano demonstra sua bondade ao estender a mão para seu adversário e salvá-lo. Isso é um modelo de vida para nós. Nossa leitura bíblica está em Lucas 10, 30, 35. Vou ler rapidamente e a gente vai para os comentários. Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hóspede e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas. Então, nossa aula falaremos sobre a famosa parábola dos bons samaritanos. Na parte 1 da nossa revista, contextualizando, tá, esse movimento de entender primeiramente a parábola, a gente falou aqui sobre o contexto maior da parábola. Vou passar para o Léo, ele comentar com a gente o primeiro
primeiro tópico aqui sobre esse contexto maior. Léo, fica à vontade. A paz do Senhor a todos, meus irmãos. É um prazer estar aqui juntamente com o Victor. Me chamo Leonardo e, como ele disse, congrego no Jardim Irene 1 e é um prazer estar aqui. Meus irmãos, a primeira parte, como aprendemos na primeira e na segunda aula, principalmente na primeira, iremos usar duas ferramentas muito importantes, tanto a exegese como a hermenêutica. E o Victor foi bem feliz em separar e deixar bem separado para nós. E primeiro iremos fazer a exegese do texto, primeiro contextualizando, então iremos usar tanto a exegese como a hermenêutica. E usando a exegese do texto, iremos poder ver a estrutura do texto e o contexto maior da parábola. Não somente a parábola em si, mas o que estava acontecendo no texto. Nunca podemos esquecer que para entender uma parábola precisamos compreender o seu contexto. A nossa parábola está inserida dentro de um diálogo de Jesus com o seu mestre da lei, com o mestre da lei. O evangelista Lucas relata que um perito da lei se achega a Jesus para tentar achá-lo em falta. Quem se achega a Jesus não tem um objetivo de busca pela verdade ou compreensão sincera pelas coisas de Deus, no caso, o perito da lei. Ao ser questionado sobre o que é necessário para alcançar a vida eterna, Jesus não responde diretamente, mas faz outra pergunta. O que está escrito na lei? E o perito diz, amar a Deus de todo o coração, encontramos isso na Torá, em Deuteronômio 6:5, e o próximo como a si mesmo, encontramos também em Levítico 19, verso 18. Então Jesus dá os parabéns ao perito, dizendo que é isso que ele deve praticar. Mas o perito da lei não está satisfeito. Seu objetivo é pegar Jesus em falta nas suas palavras. Então ele pergunta, e quem é o meu próximo? E aí, que o Victor é bem feliz, essa pergunta é que traz Jesus a contar a parábola, né? Percebe, meus irmãos, que essa pergunta é uma hipocrisia desse perito da lei. Jesus, você vai ver em Lucas, nos capítulos depois dessa parábola, que Jesus ele adverte várias vezes os discípulos sobre a hipocrisia dos fariseus. Muitas vezes os fariseus eles queriam cumprir aquilo que era bom aos seus olhos. Mas Jesus diz, olha, cumpra não somente uma parte da lei, mas toda ela. O próximo não era somente o compatriota, né, do fariseu, mas todos aqueles que ouvirem e derem atenção à palavra de Deus. E é por isso que ele usa a parábola, né, utilizando um samaritano, que iremos ver um pouquinho mais para frente, que era, podemos dizer, o inimigo, né, desse perito da lei. Então, o Léo trouxe pra gente, lembrou sobre o contexto maior dessa parábola. E como ele falou do movimento que a gente faz e cita nas primeiras lições da exegese hermenêutica, o que é isso? Exegese é entender o que o texto diz, que ele transmite. Como os primeiros leitores ouviriam e entenderiam aquilo que foi transmitido. Esse é o objetivo da exegese e tem várias ferramentas para isso. A gente aqui não busca ser exaustivo, né, mas passeia pelo contexto para a gente já ter uma ideia de como está caminhando o texto. E a hermenêutica é a aplicação disso para os nossos dias. Ou seja, entendemos esse texto, tá? E o que o Senhor está falando conosco hoje? Então a gente está fazendo o primeiro movimento, compreendendo isso aqui. Primeiro passo, compreender o contexto maior da parábola. Por quê? Eu dei aula semana passada, né, na escola dominical, e comecei a falar sobre parábola e usar alguns exemplos de algumas parábolas, e eu tive que, a todo momento, né, tirar aquele conceito que a parábola é como uma alegoria, né, que uma coisa que está aqui significa uma outra coisa, simboliza uma outra coisa. E porque isso está no nosso imaginário, mas a parábola, ela tem o seu todo, a sua história, no todo, tem uma mensagem que ela quer transmitir. E, normalmente, no final, ao compreender e ouvir a história toda, e o foco da parábola é a história, não cada personagem simbolizar uma outra coisa, mas a história toda, que mexe com o sentimento do ouvinte e faz ele entrar naquela história e ser questionado, ter que responder com uma mensagem moral, é o grande foco. E para a gente entender essa parábola, a gente entender esse movimento, a gente volta para essas citações que o Léo trouxe, a gente volta para essa ideia que ele lembrou a gente de, ei, quem que iniciou essa conversa? Com quem Jesus estava conversando? Qual que é o contexto que está acontecendo ali? Aí a gente consegue entender essa mensagem. E aí a gente vem, Léo, para a explicação contextual da parábola. Ou seja, beleza, o mestre da lei está conversando com Jesus.
é o mestre da lei, e você citou bem sobre a hipocrisia, né, que existia entre muitos fariseus, porque esse mestre da lei, ele vai se achegar a Jesus não com interesse, eu quero ser seu discípulo, eu quero entender sua mensagem, eu quero compreender as coisas de Deus. Não, ele quer pegar Jesus em falta. Então, como ele sabe bastante sobre a lei, como ele é um bom estudioso da lei, ele quer ver Jesus se equivocando ou se contradizendo nas suas falas. E, como um bom judeu, ele, né, diante ele já vendo o que Jesus ensina, o que Jesus fala, o caminho de Jesus, Jesus que come com pecadores, já tendo esse contexto um pouco que ele acha estranho, ele faz duas perguntas a Jesus. A primeira, ele quer saber sobre o amor, né, o resumo, na verdade, da lei, né, e já era bem conhecido. Ele mesmo responde, não é nem Jesus que responde, é o perito que responde. E o perito ainda pergunta da lei, tá bom, Jesus, é isso aí, mas quem que é meu próximo? Essa é a pergunta que ele faz. E aí Jesus conta a parábola. Fala um pouco pra gente da parábola, Léo. Então, meu irmão, como a gente viu, analisamos o contexto ao redor da parábola e iremos entrar agora na parábola. Veja que o fariseu tentando pegar Jesus em falta, ele pergunta sobre a lei do amor, né? E ele diz, olha, está escrito amar a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo. E Jesus diz, muito bem, está correto. Mas ele pergunta novamente para tentar pegar Jesus. E essa pergunta discorre a parábola, que é, quem é o meu próximo? E aí Jesus conta uma história, ele começa a narrar a parábola, ele diz, olha, existia um homem, né, descendo de Jerusalém para Samaria, ele acaba sendo pego por malfeitores, acabam deixando quase morto na estrada, e passando um sacerdote, ele ora para esse rapaz, não o ajuda, passa um levita, né, olha para esse rapaz, não ajuda, mas quando passa um samaritano, ele vai e ajuda esse homem. E Jesus disse, quem é o próximo, né, da pessoa que estava na estrada? E perceba que o perito da lei ele não consegue nem dizer, né? Ele não consegue nem dizer, foi o samaritano, não. Foi o último, né? Foi o que ajudou, esse foi o próximo. Então, perceba que o próximo, né, para o judeu, para esse homem, era os seus irmãos. Mas Jesus está enfatizando tanto a hipocrisia e o ódio que estava no coração dele, e que o que ele sabia, né, sobre a lei de Deus era algo muito intelectual, mas não estava como uma virtude no coração dele. Então, por isso que Jesus ele ressalta e fala assim, olha, o próximo de alguém pode ser qualquer um de nós, né? Não está vinculado somente numa identidade tipo de irmãos ou de compatriota de país ou algo do tipo, mas todos aqueles que necessitam de ajuda. Então, perceba, uma coisa que você enfatizou, Vitor, que eu queria comentar no terceiro parágrafo, os sacerdotes e os levitas preferem se manter puros à distância, preservando a lei da pureza, ao invés da obediência à lei do amor de Deus. O contexto da nossa parábola ao ser questionado sobre quem é o seu próximo, Jesus conta uma parábola que força o perito da lei a responder que o próximo do judeu, quase morto da estrada, é um samaritano. Essa afirmativa carrega o significado de que o reino de Deus não são só os judeus que participam e podem ser considerados da família de Deus, mas também os samaritanos. O reino de Deus incluirá todos nós. Então, toda a parábola ela traz a mensagem do reino e as virtudes daqueles que vão habitar nesse reino. E uma dessas virtudes é que o amor ao próximo, o amor incondicional, independente de quem seja, mesmo que seja o meu inimigo, mesmo que seja o meu adversário, temos que amar, temos que desenvolver isso que o Senhor vem nos ensinar. Então, veja que interessante essa questão da nossa explicação contextual da parábola. Sempre nesse tópico eu me preocupo em trazer algumas informações culturais, históricas, para a gente, né, como eu disse, no momento que as pessoas escutam a parábola naquela época dita por Jesus, eles entendem de imediato o que está sendo dito. Nós, como estamos numa distância muito grande, as informações culturais nos ajudam a voltar a imaginar aquele momento. Mas na nossa vida, inclusive hoje, Léo, existem muitas coisas assim. A gente vive um estilo de vida que muitas coisas às vezes a gente acha normal. Então, por exemplo,
tem muita gente que pode estar na igreja e é normal aquela simples mentirinha. A gente, quando precisa se safar, a gente precisa enganar o imposto de renda, a gente precisa fazer uma coisa no trabalho, é normal, a gente vive esse estilo de vida como se fosse normal, aceitamos algumas coisas erradas. E é isso que está acontecendo aqui, dito por Jesus. Porque para o judeu é normal desprezar um samaritano. E para um samaritano é normal desprezar um judeu. Mas o judeu, ele olha o samaritano com um olhar totalmente indigno. Aqueles que abandonaram o reino de Deus. Para o judeu, um samaritano, ele não faz parte da família de Deus. Eles se voltaram à idolatria, se voltaram aos seus desejos e abandonaram tudo. Eles não fazem parte do povo de Deus. Por isso que um judeu, né? E a gente vê isso registrado pelo Evangelho de João, ao ir para uma cidade, ele passava longe, a largo de Samaria. Não queria nem entrar por aquela cidade, considerando aquelas pessoas impuras. Diante disso, que para um judeu é normal, é um estilo de vida comum, Jesus está mostrando a verdade da mensagem do reino de Deus e o caminho proposto e o estilo e a virtude, como o Léo trouxe aqui. Diante da pergunta, Jesus, então quem é meu próximo? Jesus conta uma parábola para deixar justamente a pessoa sem resposta não, né? Mas respondendo algo de uma maneira clara, que confrontasse até aquele que responderia. Olha, o levita não é um judeu, uma pessoa que cumpre a lei, uma pessoa religiosa, boa? Então, ele viu um samaritano e passou de largo. Ele pensou assim, tá meio morto, né? Eu tenho que manter puro. E passou de largo. O sacerdote faz a mesma coisa. Mas o samaritano, ele diante de conflitos sociais, diante de uma preocupação com pureza, ele olha e ele age com amor. E é como se Jesus colocasse uma hierarquia, uma escala aqui para as pessoas refletirem. Ora, mas o amor e amar não é mais importante do que qualquer outra coisa? Você vai servir uma lei da pureza e vai esquecer de ajudar alguém que está necessitado ali? É como se as pessoas estivessem cegas e não conseguissem compreender o reino de Deus. E Jesus está mostrando aqui, e por isso que Mateus, por exemplo, enfatiza que Jesus ele veio cumprir a lei, e as pessoas às vezes se confundem nisso, é porque Jesus de fato cumpre a lei. Ele não coloca uma tradição, ou ele entende a lei e põe essa lei em prática na sua vida. Essa é a grande questão. Então Jesus mostra, ora, mas a lei serve para isso. A lei é uma didática para me ensinar e me apontar como eu sou falho ou o que eu devo fazer. Agora, viver a lei é viver o que eu faço, é uma vida de amor e serviço. E Jesus, né, mostra a atitude daquele samaritano a ponto que o mestre da lei ele tem que dizer, é aquele. E o Léo enfatizou bem, ele não tem coragem nem de dizer é o samaritano. Ele enfatiza, é o último. E a gente tem uma mensagem do que é o reino de Deus aqui. E aí, de imediato, a mensagem para aqueles que escutam já é uma preparativa do que vai acontecer com o evangelho e que vai acontecer com a igreja. Na igreja de Cristo, não é só quem é circuncidado e judeu que participa desse reino, não. Todos que creem participam do reino. O reino é aberto a todos. Então aqui já tem uma mensagem já profética de Jesus do que vai acontecer na continuidade do ministério e da vida dos seus discípulos. O reino de Deus é inaugurado em Cristo e esse reino ele é aberto a todos que creem. Então não importa a sua classe social, a sua nação, não importa onde você nasceu, não importa o estilo de vida que você levava, você é convidado a participar do reino. E nesse reino nós vamos servir uns aos outros e vamos ser marcados e ser famílias de Deus baseado no amor e na fé em Cristo, não num patriotismo ou em uma tradição que se passou. Isso já é uma mensagem, tá? Isso confronta a pessoa, e eu coloquei no último parágrafo, no reino de Deus inaugurado em Jesus Cristo, o Deus de Israel é o Deus da graça para o mundo inteiro, e todos que precisam de ajuda são nossos próximos. Então também, além de trazer essa mensagem do que é o reino de Deus, traz a virtude que o Léo comentou, a virtude que nós temos que ter. Diante dessa história, nós percebemos que quem são nossos próximos? Todos, e o Léo falou isso, todos que são necessitados. Não importa como seja a pessoa. Não importa se a roupa dela é muito diferente do estilo de roupa que eu gosto. Não importa se ela tem uma marca que eu falo, mas eu não gostaria... Não importa nada disso. O meu próximo é qualquer um que necessita de mim. E quem necessita de mim, eu sou convidado no reino de Deus a exercer essa virtude, de estender a mão, de ajudar, fazer tudo que é possível para auxiliar aquele que necessita. Essa é uma proposta radical, que muitas vezes é fácil de falar, mas nós precisamos começar a falar e verbalizar isso, para isso começar a fazer parte do nosso dia a dia e das nossas ações. Tá certo?
Então, no reino, não somente pessoas religiosas e mestres da lei são convidados a isso, até os samaritanos podem entrar nessa dinâmica e serem chamados de irmãos. Então, agora aqui, diante dessa fala, né, os irmãos aqui, os judeus vão ser um pouquinho confrontados e lembrando do propósito do Senhor, que era a restauração de Israel. E aquela promessa feita a Abraão, através de ti, abençoarei todos os povos da terra. Nunca o objetivo foi se fechar no povo de Israel, mas ampliar todos os reis, todos os povos, todas as pessoas a participarem da graça. Aí a gente vai para a parte 2, que é a aplicação para os nossos dias no movimento de hermenêutica. E o primeiro tópico é o próximo no reino de Deus. E o Léo vai comentar para a gente. Uma coisa bem importante, que antes da gente começar a aplicar, devemos sempre prestar atenção qual foi o impacto para os primeiros ouvintes. Lembre-se que para o fariseu, para o mestre da lei, para o judeu, o ódio com o samaritano era gigantesco. Você vê ali em Lucas 9, né, quando Jesus manda os seus discípulos em tal lugar, e eles passam por Samaria, aquele povo não recebe, né, os discípulos olham para Jesus e falam assim, Senhor, quer que destruímos essa cidade, fazendo chover fogo do céu? Você vê em em João 4, que o escritor, o evangelista João, deixa bem claro que tanto os judeus quanto os samaritanos odiavam um ao outro. Então, o ódio entre ambos é muito grande. Então, quando aquele fariseu, aquele perito da lei, ele ouve, ele percebe que o próximo, daquele homem que estava quase morto, era o samaritano, que aquele samaritano entendeu a mensagem do reino de Deus, que é o amor ao próximo, independente de quem seja, aquele perito da lei ele ficou impactado. Acredito eu que ele não sabia onde enfiar a cara, né? Usando uma linguagem mais popular. Então, assim, entendendo bem como aquele homem ouviu a mensagem, a gente pode aplicar um pouco melhor para as nossas vidas. É a mesma coisa, você pega um dos livros que o Victor citou na biografia Gordon Fee, ele fala muito sobre as parábolas, ele cita um exemplo. Ele fala assim, olha, estava ali um casal precisando de ajuda, eu vou ser bem sucinto nessa explicação. E passa um pastor, acaba não ajudando, passa um presbítero da igreja, não ajuda o casal, mas quando chega um ateu, ele vai, ajuda o casal e dá tudo aquilo que o casal necessita. Então, assim, quando nós, que dizemos que somos cristãos, né, que exercemos a fé, sabemos das doutrinas, não exercemos o amor e vemos como um ateu, né, podemos dizer, inimigos entre aspas, da nossa fé, age dessa forma, ficamos impactados. Quando eu estava lendo essa parábola, eu falei, meu Deus, eu preciso melhorar em muitas áreas da minha vida, né? Exercer o amor, ter essa virtude no meu coração, né? O Senhor, ele nos traz esses ensinamentos, usando parábolas, para nos ensinar, né? Para nos mostrar qual é o perfil daqueles que são do reino de Deus. E o amor incondicional, o amor que, independente de quem seja, o amor com ações, isso deve ser prioridade em nossas vidas, né? E outra coisa bem importante que eu queria enfatizar é que o chamado do evangelho é para todos os povos. Os fariseus, os judeus, os peritos da lei achavam que a nação eleita era Israel. Mas perceba que Deus a todo momento está querendo salvar toda a humanidade. Perceba que quando Deus faz um pacto com Abraão, ele diz, por ti, por meio da sua descendência, abençoarei todos os povos da terra. E depois vem Cristo, né, em João 12:32, dizendo que quando ele for erguido, todos os povos irão até ele. Então, o evangelho de Deus, ele atinge todos. Não existe pessoa que não pode ser restaurada e salva, né? Temos que lembrar que teve uma época que estávamos perdidos também. Então, esse é um impacto que tem que ter a parábola, a mensagem do reino para as nossas vidas. É assim que devemos refletir, ouvir bem como foi ouvido, né, no primeiro século, bem no comecinho, antes da igreja ser inaugurada, e para os nossos dias de hoje. E acredito que quanto mais meditarmos nessas palavras, mais as virtudes de Deus irá transformar os nossos corações. Então, tendo ideia desse impacto, aí a gente lembra. Beleza, a gente comentou, falou sobre as parábolas, a força que ela tinha, como aquele perito da lei foi confrontado diante da mensagem do reino e percebeu que ele poderia falar das coisas de Deus, mas faltava viver aquelas virtudes do reino,
que estavam sendo desenvolvidas e anunciadas por Cristo Jesus. E a gente pode refletir um pouquinho agora nos nossos dias. Podemos refletir e aplicar de uma maneira interessante para a nossa vida. Então, professor e professora da escola dominical, essa parte da revista ela é muito importante. Um dos nossos grandes desafios quando vamos escrever a revista, ou quando vamos trabalhar aqui, algo que eu fico pensando sempre muito, com muita atenção, é em trazer uma mensagem na nossa escola dominical para que os nossos jovens reflitam na sua semana, reflitam naquele momento, porque a passagem bíblica, a palavra do Senhor, a parábola, ela precisa também falar aos nossos dias. Não adianta nada a gente saber as informações históricas, entender o que aconteceu ali, se a gente não consegue trazer essa mensagem para a nossa reflexão, nosso dia. Então, eu coloco aqui, enumero, são 3 pontos aqui, né? O próximo no reino de Deus. Recebemos a graça de Deus para nos sentirmos puro ou para estender nosso amor para o mundo inteiro. E um desafio para a nossa semana. Mas tem muitas outras possibilidades que você pode conversar na sua escola dominical. Talvez diante desse texto aqui, né, do que entendemos, tem algumas aplicações que você queira colocar. Tenha total liberdade. O objetivo aqui é fazer o jovem entender esse movimento do reino e, às vezes, confrontá-lo no dia a dia, né? Fazer ele pensar como é o estilo de vida que ele está vivendo, a proposta do reino de Deus. A primeira coisa aqui que eu coloquei, o próximo no reino de Deus, a gente evidencia, tá? Que 2 pontos importantes. Muitas pessoas, quando a gente fala do amor, as pessoas estão na igreja, elas ficam preocupadas. Preocupadas com... mas se a gente aceitar qualquer pessoa aqui, ou de qualquer jeito, isso aqui pode virar uma bagunça, a gente pode, né, não ser cristãos tão fiéis ao Senhor. E a gente tem que entender uma coisa. A parábola aqui, ela mostra uma grande porta de entrada e como funciona a mensagem do reino. Ela não está trabalhando, por exemplo, do caminho do discipulado, como a gente vai discipular a igreja, os irmãos depois, como o processo de caminhada. Não, ela tá mostrando uma coisa que a gente tem que aceitar porque é a palavra de Deus e a mensagem do Senhor. Eu não chamo para perto, eu não quero só perto no reino de Deus quem se parece comigo, quem gosta das mesmas coisas que eu, ou quem eu acho que é limpo, puro como eu acho que eu sou. Não é assim que funciona. Todas as pessoas são convidadas e querem ser resgatadas pelo Senhor para participar desse reino. E nós participamos desse movimento. Nós não podemos ser cristãos com um olhar preconceituosos com as pessoas. Ah, mas tal pessoa é homossexual, eu posso falar do reino de Deus para ela? Você pode e deve. Ela é convidada e amada pelo Senhor a participar da dinâmica e do movimento do reino de Deus. Não é porque ela a forma que ela se veste, o jeito que ela fala é muito diferente do que você acredita e vê, que ela não é convidada pelo Senhor do amor a participar desse reino. Então, essa pessoa ela deve ser abraçada, ela deve ser acolhida, ela deve ser convidada para participar do nosso dia a dia. E na caminhada com Jesus, ninguém, mas ninguém, fica da mesma maneira que é. Permanece do mesmo jeito. Todos que entram na caminhada com o Senhor, não importa quem seja, é transformado pelo Senhor na caminhada. Mas ninguém é transformado. No primeiro dia eu virei santo. Não, a gente entra na caminhada e é transformado pela caminhada. Isso significa que a gente precisa refletir, e essa é a primeira coisa que eu queria que a gente enfatizasse aqui, nesse primeiro ponto, o próximo no reino de Deus. Quem que a gente considera próximo? Próximo é só o Léo, porque o Léo é crente, líder de jovens lá no Jardim Irene 1, porque tal pessoa, ele é meu próximo, porque ele ora bastante, ele jejua bastante, aquela pessoa é uma bênção, ele é meu próximo. Mas outras pessoas que, não estão no meu meio, os pecadores, vamos tomar cuidado com a maneira que a gente olha e enxerga as outras pessoas. A gente enxerga todos como próximos, independente de quem seja, se precisar de mim, a gente é convidado a estender a mão e ajudar. Não só os que gostam das mesmas coisas que eu gosto, estão no mesmo caminho que eu estou. Não. Todos que nós olhamos, todos que necessitam, podem ser considerados nossos próximos. E a gente não olha as pessoas pela classe social delas, pela roupa delas, a gente não olha as pessoas pela forma que elas falam, pelas gírias que usam. A gente não olha as pessoas por isso, a gente olha as pessoas com o olhar que Cristo olhou pra gente. Um olhar de amor, um olhar de vida, um olhar, poxa, eu posso te ajudar nisso, eu vou te ajudar nisso. Eu só vou te ajudar se você vir para a minha igreja. Não, eu vou te ajudar no que você precisa.
e vendo a minha atitude, vendo a graça que o Senhor derramou pra gente, a ponto da gente transbordar essa graça na vida das outras pessoas, as pessoas vão vendo o amor de Deus e sendo confrontadas e convidadas a participar desse amor. Então, esse é o primeiro tópico. O Léo talvez comente alguma coisa do primeiro, mas fica à vontade já para comentar sobre o segundo, tá, Léo? Uma coisa bem importante para a gente poder enfatizar, eu queria ler com vocês do segundo parágrafo em diante, do segundo tópico da parte 2. Recebemos a graça de Deus para nos sentirmos puros ou para estender o nosso amor para o mundo inteiro. Diz assim: quantas pessoas não usam a religiosidade, a ida à igreja aos domingos, como desculpa para não precisar fazer mais para o reino de Deus, servir de forma engajada e lidar com os mortos espiritualmente, financeiramente ou psicologicamente. Nosso chamado é servir e auxiliar, assim como fez o samaritano. Isso é amor. Os discípulos de Jesus não deixam os necessitados na mão, mas diante das suas condições o ajudam. Nosso amor precisa atingir os necessitados. Começamos então pelos de perto e depois passamos os de longe. Quem é o próximo que está necessitado na nossa igreja, família, escola, vizinhança ou bairro? Somos chamados a resgatar as pessoas da morte para a vida. É uma coisa bem importante que temos que refletir que o nosso próximo, temos que deixar bem claro para os nossos jovens, que o nosso próximo não é somente o irmão da igreja ou a irmã da igreja. O nosso próximo é os nossos familiares. Às vezes, aquele parente é muito comum, né? Às vezes, você não querer ficar perto de tal parente. Mas aquele parente que você, às vezes, quer distância, por ser uma pessoa assim que não bate com as suas ideias, às vezes é a pessoa que mais necessita e é a pessoa que Deus quer que você ajude. Às vezes, no trabalho, né, você vê aquela pessoa que o linguajar dela não é do teu agrado, a forma que ela vive, as roupas, na escola ou na vizinhança, aquele vizinho que dá trabalho para você. Às vezes é esse tipo de pessoa que Deus quer usar para moldar você, para te ensinar um pouco mais e para usar a sua vida para poder levar o reino para ele, né? Fomos dado essa missão para nós, de transmitir o amor, tanto com as nossas palavras como atitudes, que possamos refletir na segunda carta de Paulo, onde ele diz: sejam cartas vivas, né? Uma coisa que devemos deixar bem claro para os nossos jovens, que há um desafio, né? O terceiro tópico que a gente vai comentar um pouco. Há um desafio na vida cristã, que é amar. Amar é um dos ensinamentos mais difíceis que o Senhor nos deixou, mas é o mais importante. É o que está acima de tudo. E é absoluto. Então, professores e professoras, o último tópico aqui é uma forma até didática que a gente coloca, que é um desafio para a semana. Talvez essa parábola aqui seja interessante, importantíssima, você aproveitá-la e quem sabe como escola dominical a gente lançar um desafio pro pessoal da nossa classe, né? A gente tentar exercer isso. A palavra de Deus ela é lançada e a gente é convidado a exercer. E conforme a gente vai dando os pequenos passos, o Senhor vai nos aperfeiçoando e esses frutos vão crescendo. Então, por exemplo, será que... Comecemos com os de perto, por exemplo. Será que não tem alguém aí na sua igreja que necessita de uma ajuda? Um irmão idoso que já não vai mais para a igreja, e a gente tem lá o departamento, né, de pessoas que vão visitar, às vezes, esses irmãos. Mas se a gente não vê essa realidade, se a gente não, como igreja, talvez não dar um passo lá e ajudar, será que não faz diferença isso? Será que não é importante? Então, a gente poderia fazer uma visita como escola dominical a algum irmão que está necessitado? A gente poderia fazer alguma doação para alguém que está desempregado? Talvez aí na sala tenha algum jovem, algum adolescente que alguém na família esteja passando uma necessidade, não seja alguém da igreja ali, mas um parente está passando uma necessidade, está com uma dificuldade, aí é um bom momento de, vamos junto então, vamos ajudar isso. Por quê? É o passo de que um samaritano que ajuda alguém que não precisaria ajudar, mas diante da necessidade estende a mão, é um convite para nós, né? Como jovens, como cristãos, de começarmos a exercer isso. Olharmos mais atento quem está precisando e estendermos as mãos. Esse é o convite e desafio, e temos a conclusão na aula que diz: estudamos alguns aspectos da parábola do bom samaritano. A mensagem contextual dessa parábola é que o reino de Deus está aberto para qualquer um que queira adentrar na vida da graça e, como servos do Senhor, devemos amar pelo caminho e levar todos que pudermos para a vida do reino. Então, a reflexão que a gente deixa como conclusão aqui,
dessa parábola é: veja esses dois aspectos da parábola, tanto do amor de Deus que convida para o reino, quanto como participantes desse reino, chamados a amar. São dois movimentos interessantes, valiosos. Essa parábola é bem conhecida e vocês têm total liberdade aí em usar toda a criatividade possível para refletir e trazer essa mensagem e aplicar para os nossos dias. Léo, mais alguma coisa? Algum comentário? Um comentário final, para deixar bem claro para todos nós, para mim, para o Victor, para todos aqueles que estão não tem encontro com essa lição, é que o Senhor Deus, Ele quer nos ensinar. E que possamos pegar esse ensino, essa parábola, e aplicar em nossas vidas e colocar em oração. Né? O que precisamos para que o Senhor venha mudar nossas vidas. Não somente estarmos próximo das letras, mas também espiritualmente transformar a nossa vida em oração. E a oração que eu peço e que eu faço é que o Senhor venha nos encher com o seu amor, com a sua graça e continue nos ensinando a ser mais parecidos com Ele. Amém? Obrigado pela sua atenção, professor e professora. A gente se vê na próxima aula. Espero que você tenha uma escola dominical e um domingo abençoado com a graça do Senhor. Até o próximo vídeo.